continuidade nas nossas exposições na carta de Tiago. Agora chegamos ao capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 13, perdão. Tiago 2, de 1 a 13. Eu peço a você que acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus irmãos, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, agradecemos pela vida do nosso irmão Tiago, porque ele deixou esse texto registrado para que chegasse até nós, e sabemos que isso é obra do teu Santo Espírito, Pai Santo, porque tu és o autor deste texto. Nós te louvamos porque esse texto chega até nós e nos confronta na noite deste dia, Pai. Esse texto chega até nós e nos exorta quanto ao pecado da parcialidade, do favoritismo, de fazer acepção de pessoas. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a compreender a Tua palavra, para que vivamos para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês têm acompanhado como que está a situação política do nosso país? Estão por dentro do que tem acontecido? Tanta sujeirada, tanta corrupção, infelizmente isso existe. Mas, para que você entenda o que significa parcialidade, favoritismo, basta dar uma olhadinha nas reportagens a respeito da política. Infelizmente, nós vemos muito disso nesse meio. Agir de forma parcial, crianças, é demonstrar favoritismo por uma pessoa ou por um grupo em detrimento de outro. Crianças, prestem atenção nisso. Parcialidade envolve partidarismo. Irmãos, com a polarização no meio político, nós vemos muito de parcialidade. E isso está acontecendo no nosso país. Pessoas que assumem um dos lados de forma arbitrária.
eu sou de esquerda, eu sou de direita, não é assim? Tomam decisões segundo a própria vontade. Isso que é agir de forma arbitrária. Sem avaliar se a bandeira que estão levantando defende causas justas, causas de direito. Deixe-me avisá-lo de algo. Cristão não é de direita e nem de esquerda, tá? Cristão é do alto. Tome cuidado ao levantar bandeiras. Temos que avaliar todas as coisas de forma bíblica. Mas o fato é que muitas pessoas levantam bandeiras assumindo lados partidários. Parcialidade. A parcialidade é um julgamento, irmãos, de acordo com a própria preferência. Sem levar em conta verdade, sem levar em conta a justiça, sem levar em conta o que é de direito. Em um mundo de interesses, o cristão deve ter seu interesse exclusivamente no viver pela fé. A vida de fé toma decisões segundo a vontade do Senhor. Vida de fé, irmãos, é avaliar todas as coisas segundo a palavra de Deus. É usar os óculos das Escrituras para interpretar o mundo à volta. E não fazer ou interpretar segundo sua própria vontade. Por isso, viver pela fé não combina com agir de forma parcial. Viver pela fé não combina com partidarismo. Viver pela fé não combina com acepção de pessoas. Os evangelistas, por exemplo, eles apresentam frequentemente um grupo que age de forma parcial. Você lembra que grupo que é esse? Jesus está toda hora batendo neles. Os fariseus. Fariseus, eles são mestres em agir de forma parcial. Eles agem com partidarismo. Eles ficam revoltados, por exemplo, com Jesus, com o fato dele se unir aos pecadores e publicanos. Diversas vezes os evangelistas, eles expõem, eles revelam de forma clara a parcialidade pecaminosa dos fariseus. Homens que se apresentam com uma teologia perfeita, mas que a prática está distante do conhecimento de qual é a vontade de fato de Deus. Lembre-se disso. Teologia não pode ficar só aqui. Ela tem que descer para o coração. Só tem sentido se a tua prática corresponde àquilo que você aprende e conhece a respeito de Deus. E os fariseus, eles são mestres em viver por aparência. Eles não vivem aquilo que eles sabem a respeito de Deus. Prova essa é o partidarismo, a parcialidade que eles demonstram frequentemente. E Tiago, ele está aqui alertando os cristãos espalhados pelo império. Lembra que essa carta é enviada para cristãos espalhados pelo império. E no capítulo 2, ele está alertando esses cristãos, então, a não fazer justamente aquilo que os fariseus faziam. Cometer o pecado da parcialidade. Irmãos, estamos meditando no livro de Tiago e estamos estudando então essa série que é Vivendo pela Fé. E Tiago nos mostra como um justo vive pela fé. Assim, o autor ele tem abordado em sua carta questões importantes da vida cristã, questões importantes da vida de fé, mostrando que nossa fé é evidenciada na vida cotidiana, é no dia a dia, irmanice. Quando a gente está num relacionamento com o marido, lavando a louça, limpando a casa, no relacionamento com o chefe, Lu, atendendo pessoas, Manuel. O cristianismo, ele precisa ser evidenciado, tanto em pequenas coisas quanto coisas grandes. E Tiago, ele vai mostrando essa relação do cristianismo, da vida de fé, em diferentes áreas da vida. E no capítulo 2, Tiago trata desse terrível pecado da parcialidade. O tema do sermão nesta noite é o pecado da parcialidade. O pecado da parcialidade. Nós veremos, irmãos, hoje, 3 aspectos
que o nosso irmão Tiago nos mostra a respeito desse terrível pecado, como ele se opõe à vida de fé. O primeiro aspecto que nós veremos está nos versículos de 1 a 4. E o primeiro aspecto é: parcialidade é resultado do juízo perverso e não da fé em Deus. Eu vou repetir. Parcialidade é resultado do juízo perverso e não da fé em Deus. Tá? Veremos isso nos versículos de 1 a 4, eu lerei mais uma vez. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem os trajos de luxo, e disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, ou assenta-te aqui no chão mesmo. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Crianças, prestem atenção. Acepção de pessoas é fazer diferença entre um e outro. Crianças, quando nós escolhemos brincar com um amigo, porque ele tem brinquedos legais, e rejeitamos um outro, porque ele não tem brinquedos tão legais assim, nós estamos fazendo justamente o que Tiago diz que não devemos fazer. O que eu estou explicando às crianças aplica-se também aos adultos. Eu sei que você não brinca, mas tem outras formas de cometermos esse mesmo pecado que vemos nos nossos filhos. Pecado da parcialidade. E Tiago está dizendo, irmãos, que fazer diferença entre pessoas ou agir de forma parcial não combina com fé cristã. E aí ele traz um exemplo. Ele traz aqui para a gente uma ilustração, Rafael. Ele diz assim: se entra um rico na tua assembleia, no teu culto, na tua sinagoga, e você coloca ele num lugar de honra, simplesmente porque ele é rico, simplesmente porque ele tem algum status social, e trata com diferença, parcialidade, aquele que é pobre, você assenta aqui no chão mesmo, ou fica ali em pé. Pergunta: essa distinção é bíblica? A Escritura nos manda tratar com diferença, parcialidade de pessoas por seu status? A Escritura nos mostra isso? Que devemos tratar com diferença as pessoas de acordo com os seus bens? Qual julgamento é feito para que uma pessoa receba um lugar de honra e a outra não? Versículo 4. O julgamento feito é com base em um juízo do perverso pensamento. Quando um homem age com parcialidade, irmãos, ele está se colocando como juiz. Quando o homem age com parcialidade, ele está avaliando o caso com base em seus próprios pensamentos, e Tiago chama de pensamentos perversos. Isso mostra que a parcialidade é resultado de um juízo de pensamento perverso e não da fé em Deus. O juízo de pensamento perverso tem como parâmetro de julgamento aquilo que o coração pecaminoso vê como padrão, e não aquilo que a palavra do Senhor, que é o supremo juiz, diz. Você está percebendo o problema? Parcialidade, ela vai muito além de uma questão de comportamento. Presta atenção nisso. Não é superficial. É um problema que está enraizado na fonte da vida, no coração. Às vezes, as crianças, elas agem de forma parcial, e isso revela, irmãos, o desejo do coração. Se um amigo tem um brinquedo que eu gosto, aí eu sou favorável a ele. O que é isso? Senão uma atitude fruto de uma inclinação, de um desejo do coração. Papais e mamães, prestem atenção nisso. Precisamos trabalhar o coração dos nossos filhos.
Precisamos trabalhar o coração e não simplesmente corrigir o comportamento. Os nossos filhos precisam ser tratados no coração e nós precisamos tratar toda e qualquer raiz de parcialidade. Para isso precisamos tratar do coração dos nossos filhos com o Evangelho de Cristo, pois a parcialidade é um pecado e o pecado tem como fonte o coração. Você precisa tratar o coração do seu filho, mas você também precisa tratar o seu coração em primeiro lugar. A fé nos move a amar a Deus e ao próximo. Nisso se resume a lei do Senhor. Nós sabemos disso. E foi assim que o capítulo anterior terminou. O capítulo 1, ele termina exatamente mostrando isso para nós. Versículo 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que é isso, meus irmãos? Isso é se importar com o próximo e amar a Deus. Visitar, se importar com o próximo, manter-se incontaminado no mundo, vida de santidade que reflete o teu amor a Deus. Viver pela fé nos conduz a amar a Deus e ao próximo. E isso é o oposto de ser guiado pelo juízo de pensamento perverso que leva o homem a agir de forma parcial. Se tens agido de forma parcial, com favoritismo, é necessário confessar o seu pecado, irmão. Confessar ao Senhor o seu pecado e avaliar o seu coração. O que tem levado você a agir assim? Será que é o desejo de reconhecimento? Será que é o amor ao dinheiro? Ou será que você tem medo de perder alguma amizade? Porque a parcialidade nos leva a ser omissos. Lembra? Não confrontamos o pecado do nosso irmão. O mundo faz distinção, o mundo faz diferença, Jamires, entre quem tem e quem não tem. Mas os cristãos vivem pela fé e agir de forma parcial e vida de fé são opostos, não combinam. A fé nos condiciona, irmãos, a considerar os homens como seres criados à imagem de Deus. Isso significa que todos os homens carregam a imagem do Criador. Sejam ímpios, sejam crentes. Portanto, por carregarem a imagem de Deus, eles são dignos de honra, dignos de respeito. Veja, não é porque possuem bens, mas porque foram criados à imagem de Deus. Porque esses homens refletem a imagem do nosso soberano Criador. Preste atenção nisso. Parcialidade é pecado. Em alguns meios políticos vemos muita parcialidade. E a gente condena essas práticas, né? Nossa, a gente fica arrepiado. Como é que pode? Mas será que nós não estamos agindo da mesma forma? Quantas vezes você agiu com parcialidade? Às vezes dentro de casa, às vezes na igreja, às vezes no trabalho. Talvez não dando lugar para um rico em detrimento de um pobre, rejeitando o pobre, mas favorecendo alguém ou até mesmo não confrontando pecados que precisam ser confrontados. Cristo não agiu com parcialidade. O nosso Salvador é o nosso maior exemplo. Cristo, ele não rejeitou o pobre e não deixou de confrontar o pecado do rico. Ele agiu com justiça e não com parcialidade. É a Cristo, meus irmãos, que nós somos chamados a imitar. Isso significa viver pela fé, pois a fé é oposta ao juízo de pensamento perverso, porque considera a vontade de Deus e não a vontade do próprio coração. Parcialidade é resultado do juízo perverso e não da fé em Deus, porque é um juízo baseado nos desejos do coração. Segundo aspecto que nós vemos aqui nesse texto, podemos extrair do texto: parcialidade é pecado, pois transgride a lei de Deus. Versículos de 5 a 11. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam?
Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre? Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago, aqui pela segunda vez, ele chama a atenção dos seus leitores, meus irmãos. Ouvi, irmãos, preste atenção, esteja atento a essas questões, porque a parcialidade é pecado, ela transgride a lei de Deus. Lei de Deus, ela revela quem é o nosso Deus. A lei de Deus, quando a seguimos, nós refletimos o nosso Deus. Mas quem age com parcialidade não reflete a Deus. Uma vez que a parcialidade é fruto de um juízo do perverso pensamento, que faz diferença entre um e outro, de acordo com os padrões de seus bens, seu status, tomando aqui como exemplo o que Tiago coloca, então isso não reflete as ações de Deus. Deixe-me explicar isso. Deus escolheu aqueles que tinham bens? Deus escolheu aqueles com status, irmãos? O que está escrito em 1 Coríntios, o texto que nós fizemos a leitura na liturgia? Deus não escolheu pelo mérito. O Senhor não escolheu sábios e capacitados. O Senhor não escolheu de acordo com os méritos de cada um, mas o Senhor escolheu aqueles para o mundo, que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. Isso é uma demonstração de misericórdia do Senhor. Graça. Parcialidade é contrária, então, às ações do próprio Deus, porque manifesta os amores idólatras do coração e não o amor de Deus. O amor de Deus é um amor de escolha. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda sem medo, sendo nós ainda pecadores. O que você podia dar a Deus? Nada. Deus não escolhe de acordo com os méritos. Só que quando você age com parcialidade, você está fazendo um juízo de acordo com méritos. E isso é pecado. Quando a decisão de favorecer um por ser rico, como o Tiago coloca aqui, quando ela é tomada, isso revela o desejo do coração. Em outras palavras, isso revela a idolatria do coração. Com isso, você não demonstra o amor de Deus. E você também não demonstra amor a Deus. Nem amor a Deus e muito menos amor ao próximo. O que você está fazendo, na verdade, quando age assim, é adorando o seu ídolo. Parcialidade manifesta o ídolo do coração e não o amor de Deus, porque tal não reflete a forma como o próprio Deus age. Além de não refletir a Deus, Tiago diz que quem age com parcialidade menospreza o pobre, ou seja, faz o contrário do que Deus faz. Ele valoriza aqueles que, na verdade, usam do poder para oprimir os cristãos, como diz aí no versículo 6 e 7. E aqui a situação parece ser de poderosos, utilizando o seu poder para, na verdade, perseguir cristãos, oprimir cristãos, blasfemar contra Deus. São esses que os cristãos, seguindo o pensamento perverso, seguindo o coração, são esses que os cristãos valorizam. Algo completamente contraditório àquilo que a palavra de Deus mostra. É uma teologia distante do coração. Versículo 8 é colocado um contraste aqui, irmãos.
Veja aí o versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, qual é a lei que Tiago apresenta para a gente? Vamos ler juntos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você observar isso, você faz aquilo que é correto. Ao invés de seguir o juízo perverso de seus pensamentos, que leva à parcialidade, o cristão deve submeter seu coração à lei régia ou lei real, a lei do reino. O cristão deve observar a lei a fim de guardá-la. Essa lei resume-se em: ame ao próximo como a ti mesmo. Amor ao próximo, irmãos, glorifica a Deus. Parcialidade não. Parcialidade é pecado. E se o cristão não se preocupa com a lei régia, a lei real, a lei do reino, ele não a observa, mas comete parcialidade, ele não comete um só pecado. Ele quebra toda a lei de Deus. Por isso Tiago diz: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago mostra que a lei do Senhor, que se resume nos 10 mandamentos, irmãos, elas estão completamente ligadas. A lei do Senhor, ela está como os elos de uma corrente. Se você quebra um, tudo se desfaz. Você quebra outros. A lei do Senhor, ela está completamente ligada uma à outra. A lei é uma unidade, de modo que ao quebrar uma, você quebra todas. Parcialidade não quebra só uma lei, mas quebra toda a lei. Versículos 10 e 11, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, o que ele se torna? Transgressor da lei. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Irmãos, o pecado tem diferença de consequência. Mas uma mentirinha e uma mentirona é pecado. Você assassinar fisicamente ou falar mal do irmão, pensar mal do irmão, diante de Deus, é pecado. Lembra do jovem rico? Lembra da história dele? O jovem rico, ele pensava que estava cumprindo toda a lei de Deus. Lembra disso? Você faz isso? Faço. Você faz isso? Faço. Você faz isso? Faço. Tenho observado a lei do Senhor. E aí Jesus fala para ele: uma coisa te falta. O que te falta? Vende tudo que você tem e me segue. E o texto diz que o jovem se retirou triste porque ele era dono de muitas propriedades. O jovem rico quebra o primeiro mandamento porque ele tinha outro Deus diante dele, que era a riqueza. Com isso ele se torna transgressor de toda a lei. Parcialidade, meus irmãos, é pecado porque torna o homem transgressor de toda a lei. E se torna transgressor de toda a lei significa que devemos vigiar nosso coração para não cair em tal prática, pois essa é uma clara manifestação de falta de fé. Quando você age com parcialidade, você rejeita o amor ao próximo. O amor ao próximo, como Jesus mostra, é um resumo daquela que é chamada de segunda tábua da lei. Dos versículos do 5º mandamento ao 10º mandamento, que são mandamentos relacionados ao próximo. Se você age com parcialidade, você rejeita o amor ao próximo. Consequentemente, você rejeita a vida de fé. Você está pecando contra Deus. Cristo Jesus, o justo, ele não agiu com parcialidade, irmãos. Pelo contrário, Cristo demonstrou amor ao próximo. E isso ele fez quando ele curou, isso ele fez quando alimentou, quando se importou com pecadores. Ele anuncia o evangelho do reino aos pobres.
E não só isso, Cristo, ele se submeteu à lei sendo ele superior à lei. Mas por que Cristo fez isso? Cristo fez isso para que transgressores da lei fossem considerados justos diante de Deus e assim pudessem viver uma vida de liberdade do pecado, fugindo da parcialidade para viver a integridade da comunhão dos pecadores redimidos em Cristo. No momento que Cristo morre no lugar dos transgressores da lei, ele nos dá a oportunidade de seguir por um outro caminho, não da parcialidade, mas o caminho da lei. O caminho da lei que nos leva a desfrutar de comunhão. Aqui nós já podemos desfrutar de um pouquinho daquilo que vai ser na eternidade. Os domingos são como comerciais. Sabe o Reels que você olha lá no Instagram? Então é isso. É um pedacinho pequeno daquilo que será pleno um dia. Por isso não pode haver parcialidade aqui dentro. Por isso não pode haver acepção de pessoas aqui dentro. Porque agindo assim nós estamos indo contra a própria obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo na cruz não nos separa, ela nos une e nos faz um só povo. Terceiro e último aspecto, parcialidade é condenável, porque ignora a misericórdia de Deus. Então, nós vimos aqui que a parcialidade é resultado do juízo perverso e não da fé em Deus. Parcialidade é pecado, pois transgride a lei de Deus. E parcialidade é condenável, porque ignora a misericórdia de Deus. Os dois últimos versículos aqui, 12 e 13. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Os dois últimos versículos são como que uma conclusão do argumento, irmãos. Tiago, ele exorta os seus leitores, falai e procedei. Isso é imperativo, é uma ordem. Falai e procedei. Ou seja, viva em conformidade com a lei da liberdade, que será instrumento de julgamento. O contrário disso é viver de aparência. A lei, meus irmãos, é o padrão de vida. E aqui, lei da liberdade, porque em Cristo a lei ela não se torna um peso. Você não consegue alcançar salvação por meio da lei. Cristo, a obra de Cristo, que nos une ao Pai, que nos faz um povo, que nos dá a esperança da salvação. Em que lugar que a gente coloca a lei, então? Em crianças. Em que lugar que a gente coloca a lei de Deus? Para que a lei de Deus está diante de nós? A lei de Deus, ela se torna um caminho, crianças. Prestem atenção nisso, crianças. Lei de Deus, ela é um caminho que nos garante passos distantes do pecado. Lei do Senhor, meus irmãos, ela nos garante que caminhamos distante do pecado. Se não seguir a lei, haverá espaço para o juízo perverso dos pensamentos, e isso resultará em parcialidade, como nós vimos aqui. Mas a lei traz liberdade. Por que a lei traz liberdade? Porque seguindo a lei, nós nos desviamos de sermos juízes sobre outros, de agirmos com perversidade. Consequentemente, o resultado não será parcialidade. Portanto, na lei, encontramos um caminho de liberdade do pecado. E a gente precisa entender isso. Lei, ela é um caminho de liberdade do pecado. Sem lei, você demonstra a escravidão do pecado. Porque o homem sem a lei de Deus, ele vive na escravidão do pecado. Ele não age de outra forma. Mas a lei é a vontade de Deus que é revelada a nós.
E uma vez que você segue nesse caminho, você faz aquilo que é contrário ao desejo do seu coração pecaminoso. A lei glorifica ao Senhor. Por isso é um caminho de liberdade do pecado, não para alcançar salvação. Seguimos a lei de Deus porque fomos alcançados pela graça de Deus. Por isso que Tiago diz aqui, falai e procedei. Não viva de aparência, porque a lei, que é um caminho que afasta o homem do pecado, essa mesma lei será um instrumento de juízo dos homens. E aí Tiago nos leva àquele grandioso dia do Senhor. Alguém que vive de aparência, como por exemplo os fariseus, não demonstra misericórdia. Falta de demonstração de misericórdia levará consequentemente ao pecado da parcialidade, porque a parcialidade ignora a misericórdia de Deus. Esses que não demonstram misericórdia serão julgados sem misericórdia. Lembra quando Jesus ele se depara com os fariseus logo após ter chamado Mateus? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós encontramos essa história. Jesus, ele vai comer com os pecadores, e aí os fariseus, eles estão ali criticando Jesus. Por que teu mestre come com pecadores e publicanos? E aí, o que Jesus responde para eles? Misericórdia quero e não holocaustos. O que significa? Será que Jesus está anulando a prática dos holocaustos? Não. Jesus está mostrando aos fariseus que de nada vale fazer holocaustos sem demonstrar misericórdia. Os fariseus viviam de aparência, mas a essência estava completamente perdida. Não tinha misericórdia. E a falta de misericórdia dos fariseus para com os pecadores, ela caminha na contramão da vontade de Deus. E isso é condenável. Os fariseus, eles se achavam sadios, capazes, saudáveis na fé, quando na verdade eles não enxergavam que precisavam ser curados e perdoados, tanto quanto os pecadores, que eles rejeitavam. Por isso Jesus diz, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus está chamando os fariseus de justos aqui? Não. Jesus está corrigindo a interpretação dos fariseus a respeito do Messias, porque na cabeça deles, o Messias, ele viria para se unir àqueles que são considerados alguma coisa. São os homens santos. Mas Cristo Jesus faz completamente o oposto. Ele caminha com os pecadores. E Jesus mostra aqui para eles que ele não veio para agir com parcialidade, mas ele veio para demonstrar misericórdia. Fariseus, ao se considerarem mais justos que os outros, não demonstravam misericórdia. Com isso, consequentemente, não receberão misericórdia. Quando você age julgando pessoas, você está se colocando como mais justo do que essas pessoas. Você está agindo como um juiz. Você está agindo sem misericórdia. Tome cuidado com os julgamentos. A Bíblia nunca fala para você não julgue, mas julgue da forma correta, segundo as Escrituras. O problema é que muitas vezes julgamos segundo nosso coração. Atitudes parciais não correspondem a atitudes misericordiosas do nosso Redentor Cristo Jesus. Aqueles que assim agem se colocam debaixo de condenação, debaixo de juízo, mas aqueles que agem com misericórdia demonstram que reconhecem a sua própria condição e que se tornam alvo da misericórdia de Deus, demonstrada em Cristo. Portanto, agem com misericórdia. Sendo assim, irmãos, misericórdia vence o juízo. Porque misericórdia conduz o homem, alvo de misericórdia, a Cristo. Consequentemente, o move a misericórdia para com o próximo. Uma verdadeira demonstração de amor ao próximo, como fruto do amor a Deus. Lembre-se que essas coisas elas estão conectadas. Eu amo a Deus,
mas você está rejeitando o irmão que está do seu lado? Como assim? Não combina, João fala pra gente. Você não pode dizer que ama a Deus a quem você não vê se você rejeita o teu irmão que está sentado ao teu lado. Não bate, não combina com vida de fé. É pecado. A demonstração de parcialidade, ela torna o homem condenável, porque ignora a misericórdia de Deus manifestada em Cristo. Misericórdia é essa que alcançou a sua vida. E você é chamado a refletir Cristo Jesus. Haja com misericórdia. Seja misericordioso. Parcialidade é um proceder contrário à fé, irmãos. Por quê? Porque parcialidade é resultado de juízo perverso e não da fé em Deus. Porque parcialidade é pecado, transgride a lei de Deus. Parcialidade, ela é condenável, porque ignora a misericórdia do nosso Deus. Misericórdia demonstrada em Cristo Jesus para conosco. Quando Cristo é o nosso alvo, nosso exemplo, então abandonamos o caminho pecaminoso da parcialidade e vivemos uma vida de fé, demonstrando amor a Deus e amor ao próximo. Irmãos, nós estamos com 1 ano aqui nessa igreja. Isso é uma bênção. Mas se não tomarmos cuidado, viveremos, mesmo começando agora, o pecado da parcialidade. Precisamos vigiar o nosso coração, não só comportamento. Para que o nosso coração esteja rendido sempre à vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, nós vamos, em resposta à mensagem, orar, cantando o hino 299.